Shalom, queridos, graça e paz a todos, que a presença gloriosa do nosso Deus Yahvé invada o seu coração, sua casa, sua família, as pessoas no lugar onde você se encontra, que a presença gloriosa do nosso Deus preencha o seu espírito, que você receba vida abundante, proveniente de Cristo Jesus. Eu quero orar para iniciarmos esse momento. Hoje nós teremos conosco a pastora Cláudia, que estará ministrando a palavra, estará ministrando acerca da proclamação profética Yahvé Rafá. Ele é a nossa cura. E eu quero lhe convidar a orar junto conosco nesse momento inicial. Pai bondoso, nós te louvamos, glorificamos o teu nome pela presença gloriosa de Cristo em nossas vidas. Ele é o nosso sarador. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e foram as suas pisaduras, por meio delas, que nós fomos sarados. Invocamos a presença gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas. A presença gloriosa do teu Espírito sobre o nosso coração. Abre o nosso coração, Senhor, para que a tua palavra ela possa ecoar dentro de nós, provocando ressurreição. Nós ordenamos ressurreição a todo aquele que se encontra morto agora. Nós enviamos uma mensagem de ressurreição a todo aquele que se encontra morto nas trevas, morto no pecado, morto na desesperança, morto no cativeiro, morto, meu Deus, na distância que seja da presença do Senhor. Nós invocamos a tua presença gloriosa sobre cada casa, sobre cada família, sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre as nações da terra. Nós invocamos a tua presença. Invade-nos com a tua presença, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, pois nós queremos ouvir a tua voz, ser ministrados por teu Espírito em tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Nós queremos receber inteiramente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem agora com a pastora Cláudia, com aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Amém. Graça e paz. Louvamos a Deus por essa noite, por aquilo que o Espírito tem ministrado ao nosso coração nesses dias, na exposição desses nomes redentivos do Pai, esses nomes redentivos que estão presentes em Jesus. E no dia de hoje, na viração do dia, nós queremos proclamar o nome que está acima de todos os nomes, o nome que todo joelho se dobra, o nome que toda língua confessará, o nome que está exaltado nos céus, que está exaltado sobre a terra, que está exaltado em todo o universo. O nome precioso de Jesus. E é nesse nome que nós invocamos o poder de cura sobre cada casa, sobre cada família. Queremos compartilhar o texto da palavra do Senhor com vocês nessa noite, que é o texto de Êxodo capítulo 15 e o verso de número 26. E a palavra do Senhor traz para nós esse texto tão tremendo de promessa, em que o Senhor diz: e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé Rafá, aquele que te sara, aquele que te dá saúde. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de Êxodo,
nós nos debruçamos sobre um livro que revela o poder libertador de Yahvé. Um Deus que traz um povo que está em cativeiro, um povo que está esmagado pelo poder do Egito, em liberdade, através do seu braço forte, através do seu poder sobrenatural, e os transporta desse lugar de escravidão rumo a uma terra prometida. Quando nós olhamos para esse texto do capítulo 15, onde nós lemos, há uma divisão tão tremenda desse texto, onde nós temos no primeiro tópico o cântico de Moisés. Quando Moisés exalta Yahvé, o Deus que o liberta, o Deus que é poderoso, o Deus que cavalga sobre as alturas, o Deus que é guerreiro, o Deus que é Yahvé Sabaoth, o que não existe nenhum Deus além dele. Quando nós olhamos para o segundo tópico desse texto, nós temos um cântico de exaltação de Miriam, irmã de Moisés. Quando ela exalta Yahvé pelo seu poder libertador e canta e dança diante das mulheres, com todas aquelas mulheres com tamborins, exaltando a grandeza e a perfeição de um Deus que os tira de mão forte e poderosa do Egito. O terceiro tópico desse texto revela um Deus que transforma as águas amargas de Mara em águas doces. Quando o povo chega no deserto e eles começam a andar durante 3 dias e eles não encontram água, sobe uma murmuração, sobe uma insatisfação nos seus corações. E Deus começa então a chamar Moisés e a dizer a Moisés que ele lance um graveto sobre. E quando nós olhamos para o texto onde nós lemos, Deus está fazendo uma promessa e dizendo que ele se tornará o Yahvé Rafá, o Deus que sara para esta nação. Mas a promessa que ele faz está entrelaçada a um caminho de obediência. Se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês andarem na minha presença, então eu removerei as enfermidades, tirarei de vocês as enfermidades que vocês viram sobre o Egito. Jamais verão sobre vocês, porque eu me revelarei a vocês como Yahvé Rafá. E cada nome redentivo de Deus está relacionado à pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o salmista, quando ele declara no Salmo 103, ele diz: a minha alma bendiz ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A minha alma bendiz ao Senhor, e eu não me esqueço de nenhum só dos seus benefícios, pois é Ele, Yahvé, quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. A palavra do Senhor, ela tem essa promessa tão bendita de cura. Cura é pão para os filhos. Cura é provisão do Calvário para nós. Cura é apropriação de uma promessa que nos foi feita em Jesus Cristo. O salmista no Salmo 107, ele vai dizer que enviou-me a sua palavra e sarou-me. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que essa palavra que é enviada e traz cura e traz restauração para o corpo físico, para as emoções, para o espírito do homem, essa palavra bendita é uma pessoa. Enviou-me a tua palavra e me sarou. E nós podemos lembrar dos escritos de João no seu evangelho, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra em ação, a palavra em operação, a palavra sendo manifesta na vida dos homens. Ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Na cruz fomos sarados, na cruz fomos redimidos,
Na cruz fomos perdoados. Na cruz provamos do Yahvé Rafá, o Deus que sara. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, todo o seu ministério é marcado por curas, curas profundas em que ele vai trazer à humanidade. Não apenas uma cura física, porque o propósito de Jesus, em Mateus capítulo 4, diz que ele andou por todos os lugares, curando os enfermos, libertando os oprimidos. E Atos capítulo 10, verso 38 diz que assim como Deus ungiu a Jesus Cristo com poder, por meio do Espírito Santo, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O ministério de Jesus é um ministério de cura. Então, as marcas desse Yahvé Rafá está sobre Jesus, porque ele é a própria cura de Deus para uma humanidade. O profeta Isaías diz que o povo que estava em trevas viu resplandecer uma grande luz, e os que habitavam sobre a região das trevas, da morte, resplandeceu a luz. Então Cristo veio para manifestar o caráter do Yahvé Rafá, daquele que traz cura, daquele que traz sanidade, daquele que traz cura para as emoções, daquele que coloca as emoções do homem em equilíbrio, daquele que toca os corpos físicos. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, que a cura do Calvário não se limita ao tipo de enfermidade. A palavra do Senhor diz que ele levou todas as enfermidades, ele não levou algumas enfermidades. E talvez você esteja perguntando, então, como me apropriar dessa cura? Como me apropriar dessa verdade? E aquilo que nós entendemos pelas Escrituras é que a cura se manifesta pela palavra confessada. Quando nós recebemos em nosso coração a convicção de fé que ele é o Yahvé Rafá, aquele que nos sara, aquele que nos toca, aquele que manifesta o seu poder nos nossos corpos físicos, nós entendemos que esse poder que brotou do Calvário percorre o nosso corpo e a cura já aconteceu, ela só precisa se manifestar. E como nós vamos trazer à existência essa cura? A cada dia, proclamando aos ossos secos, receba a vida, proclamando diante da enfermidade, eu estou curado, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Há mais de 2000 anos atrás, essa realidade é minha e eu me aproprio, e eu tomo posse dessa palavra, e eu tomo posse dessa verdade. Então, quando nós olhamos para esse ministério tão tremendo de Jesus, e chegamos diante do capítulo 8 de Mateus, quando Jesus desce do monte e ele encontra um leproso que chega diante dele e diz: se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, antes de curar, antes de tocar, antes de manifestar o seu poder de cura, ele revela a sua vontade: eu quero, e o tocou. Então a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos saúde, que nós desfrutemos daquilo que o Calvário já providenciou para nós. Não há enfermidade que possa resistir ao poder da verdade que emana da cruz do Calvário. A verdade de que pelas suas pisaduras fomos sarados. E toda essa escritura nos dá base para crermos que Jesus veio como provisão de Deus para trazer cura para os homens, nos seus corpos físicos. Jesus curou no seu ministério, tocou muitas vidas. Olhamos para pessoas que estavam impossibilitadas de receber cura, em que a medicina da época já havia desenganado, como a mulher do fluxo de sangue, que gasta todos os seus bens em busca de uma cura. E decepcionada e frustrada com a ciência, frustrada com a medicina, ela corre a Jesus, crendo no seu coração, proclamando com os seus lábios: se eu tão somente tocar, eu serei curado.
Existem momentos na nossa vida que nós vamos crer, porque a fé, ela não se apoia na circunstância, mas a fé, ela se apoia em uma palavra liberada pelos lábios do próprio Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, como o mundo foi criado, ele foi liberado por meio de uma palavra. Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. E a sua palavra é cura para nós, é remédio para o nosso corpo. A palavra do Senhor diz que se nós cultuarmos a Yahvé, o Senhor nosso Deus, Ele nos abençoará com pão, Ele abençoará a nossa água e tirará do meio de nós todas as enfermidades. Essa é uma promessa do Senhor que está relacionada a um princípio, está relacionada a uma condição que eu cultue, que eu adore, que eu ministre, que eu sirva a Yahvé como único Deus e prove dessa provisão que o Calvário já me dispensou, essa provisão de cura. Nós vivemos em um mundo caído, onde as enfermidades estão aí, onde os vírus estão aí, os problemas de enfermidades estão aí, a ciência não dá conta, a psicologia não dá conta, a psiquiatria não dá conta. Mas eu quero dizer, amados, que existe uma palavra sobre as nossas vidas, como igreja do Senhor Jesus, como filhos de Deus. Sobre as nossas vidas há uma palavra e uma promessa de Deus. E a promessa do Senhor é: eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Porque pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Então nessa noite eu quero liberar essa palavra de cura sobre o seu coração. A fé descansa na palavra. A fé não está apoiada nessas circunstâncias das enfermidades, do diagnóstico. Um dia eu tive um diagnóstico de morte, mas eu tomei essa palavra e eu confessei sobre os meus lábios e eu criei no meu coração nessa palavra, e o diagnóstico de morte foi revertido em vida. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida que, independente do diagnóstico, independente da circunstância, independente daquilo que você tem ouvido nesses últimos dias, o Pai tem uma palavra para você. O Pai tem uma palavra de cura, uma palavra de redenção, porque o nome dele é Yahvé Rafá, o Deus que nos sara, o Deus que nos toca. Quando Jesus se manifestou, ele se manifestou para tirar as enfermidades das pessoas, para trazer cura, para trazer restauração, porque esse era o seu nome redentivo, Yahvé Rafá, o Deus que traz cura. Quando Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. E a palavra que ele vai dizer aos seus discípulos, meus amados, a comissão, a ordenança que ele dá aos seus discípulos, permeia as nossas vidas. E ele vai dizer: ide e pregue as boas novas do Evangelho. Pregue que no século 21, o Jesus que ontem curou, continua curando. Que segundo a carta de Hebreus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E ele continua dizendo para nós: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê será salvo. Crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E ele continua dizendo: vão, não apenas pregue, mas proclame esse nome. Qual o nome? O nome de Yahvé, o nome de Jesus. Esse nome cujas enfermidades se submetem, cuja cura se manifesta. Coloquem as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eles não serão curados porque a igreja está orando. Eles não serão curados porque nós estamos com um pensamento positivo. Eles serão curados no nome de Yahvé Rafá, daquele que veio para trazer provisão
e redenção para o corpo físico. E nessa noite, nós somos desafiados pelo Espírito. Sim, somos desafiados pelo Espírito a continuar o ministério de Jesus como a igreja de Atos dos Apóstolos. E eu me recordo do texto de Atos 3, quando Pedro e João estão indo ao templo e chegam diante da porta do templo. Tem alguém que está pedindo esmola, esperando receber de Pedro e João algum dinheiro. E Pedro e João diz: olha para nós. Olha para nós. O Espírito nessa noite ministra ao nosso coração como igreja, que o mundo, os doentes precisam olhar para nós, olhar para a igreja e ver na igreja a mesma autoridade, o mesmo poder que estava sobre Jesus, porque o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos habita em nós. E esse mesmo Espírito impulsiona a igreja no século 21 para dizer ao mundo: olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos riquezas, mas o que nós temos é o nome de Jesus. E esse nome fecha os poderes do inferno e abre os poderes do reino de Deus sobre as vidas. E quando nós liberamos o poder desse nome, meus amados, curas se manifestam. E a Bíblia diz que quando Pedro e João pediram para que aquele coxo olhasse para ele, o texto vai dizer que aquele coxo de um salto ficou de pé e começou a louvar a Deus. E eu quero proclamar sobre a igreja de Jesus, sobre os discípulos de Jesus, que o nome de Yahvé Rafá esteja sobre os nossos lábios, esteja sobre a confissão dos nossos lábios, mas principalmente sobre a experiência da nossa vida. Que cada um de nós possamos provar de curas diárias na nossa vida, para que ao proclamar que Yahvé Rafá, o mundo olhe para nós, os perdidos recebam da igreja cura, através do nome de Jesus. E quando nós olhamos para o ministério dos apóstolos e percebemos que eles foram mesma unção, no mesmo poder de Jesus, em curar, em libertar, em proclamar o nome de Jesus e ver as pessoas sendo marcadas, nós temos os nomes redentivos de Jesus. E estes nomes de Jesus, que são redentivos, que apontam para aquilo que Ele faria e que Ele fez e Ele continua fazendo, eu quero dizer que Ele continua sendo o mesmo. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus porque estamos vivendo em um século onde tudo é racional, onde tudo acontece de acordo com a ciência, onde a ciência quer transpor a fé. Mas eu quero dizer para você que a fé está acima da ciência, que a fé transcende. Quando a medicina, ela chega e ela diz: acabou, nós ainda temos uma palavra do Yahvé Rafá que muda todo o destino, que muda toda a história, que muda todo o propósito. E eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração nessa noite. Para você que recebeu um diagnóstico, para você que recebeu uma sentença de morte, para você que recebeu um decreto de uma doença, em que você tem que lidar com ela, eu quero dizer que você não tem que lidar com ela, você tem que confessar a palavra e continuar confessando, até que a realidade do Espírito se manifeste sobre o seu corpo físico. Esse é o chamado do Espírito para as nossas vidas. Esse é o chamado do Espírito para a igreja. Vão e preguem. Coloquem as mãos sobre os enfermos. Precisamos crer que Ele continua curando câncer. Precisamos crer que Ele continua extirpando os tumores. Precisamos crer que Ele continua operando milagres. Precisamos crer que Ele continua sendo o mesmo que operou no passado, que trouxe provisões no passado, que trouxe
a cruz do Calvário como a maior provisão sobre a nossa vida. Queridos, nós temos em Jesus, no nome de Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso Rafa, Ele é aquele que nos sara. Ele é a nossa provisão, provisão de cura, provisão de libertação. E nessa noite eu quero dizer para você, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, cura é pão para os filhos. Cura é pão para os filhos. É a revelação da cruz que deve entrar no nosso coração. E entendermos que andarmos no estilo de vida de fé é brigarmos todos os dias com a realidade do nosso corpo e proclamarmos que vivemos em uma outra dimensão. Apesar de você talvez sentir dores, apesar de você ter uma realidade física, você vive em uma dimensão maior. Você vive numa dimensão do Espírito. Você vive numa dimensão em que a fé transcende os sintomas, as emoções, porque a fé na palavra proclamada sobre os nossos lábios, o poder da vida e da morte está sobre a nossa língua. E aquilo que nós proclamamos como semente, nós veremos materializado sobre a nossa vida. Por isso, nessa noite, eu convido você a liberar o nome de Yahvé Rafa sobre a sua casa. Se você está enfermo agora, se você tem alguém que está doente agora, coloque as mãos sobre essa pessoa ou sobre você mesmo e invoque esse nome. Esse nome que faz com que as células do nosso corpo recebam um toque do poder do Calvário. Esse nome que traz cura e restauração. Eu quero invocar esse poder do nome de Jesus sobre todas as áreas do seu corpo físico, declarando que aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás no Calvário se torna realidade na sua vida hoje, se torna realidade nas nossas vidas hoje, porque aquele que te sara, aquele que já te sarou, Ele está vivo, operando e continua operando milagres. Meu querido, confesse a realidade do Calvário. A realidade do Calvário não é uma realidade de doença, não é uma realidade de fracasso, não é uma realidade de morte. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Ele não fica dizendo: Lázaro, quem sabe você pode sair para fora, mas Ele começa a orar ao Pai e dizer: graças te dou porque sempre me ouves. Sempre me ouve. E Ele chama Lázaro para fora. E hoje eu quero chamar você, através de uma voz profética do Espírito. Eu quero chamar você para fora. Chamar você para fora desse contexto. Chamar você para fora dessa vida de crer um dia e não crer no outro. Chamar você para fora dessa dimensão emocional que não tem produzido a cura sobre a sua vida. Dessa dimensão de oscilações, de fé. Eu quero chamar você para fora desse túmulo de medo. E eu quero declarar que os diagnósticos vão se reverterem. Porque a promessa do Pai se estabelece sobre a nossa vida. Ele mesmo arrancará as enfermidades do nosso meio. Ele abençoa o nosso pão. Ele abençoa a nossa água. Ele libera a sua palavra e Ele nos sara. Que essa palavra nessa noite, meu amado, ela penetre no seu coração, no seu espírito e gere vida, gere cura. Aonde ela chegar, ela produza exatamente o que ela precisa produzir. Nós temos um Yahvé, que é aquele que nos sara. E hoje, Jesus entra nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. E sabe o que Ele faz? Está todo mundo chorando e talvez todo mundo desesperado com o diagnóstico.
ele entra na casa como ele entrou na casa de Jairo e diz: crê somente. Crê somente. A menina não está morta, ela apenas dorme. Por 2 vezes Jesus diz sobre aqueles que estão mortos, que não estão realmente mortos, eles só estão dormindo. Essa menina e Lázaro, eles não estão mortos, eles apenas dormem. E eu quero dizer para você que as áreas da sua vida em que você está achando que está entrando em mortes por causa de enfermidades, eu declaro na autoridade do nome de Yahvé Rafá que apenas estão adormecidas, mas que hoje nós chamamos profeticamente ao despertar, chamamos para fora, chamamos para uma outra dimensão, chamamos para o poder da ressurreição, chamamos para o poder da vida, a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é direito nosso. Nós chamamos esse poder da ressurreição sobre os seus corpos físicos nessa noite, e nós declaramos que aonde você estiver agora, cura se manifesta, caroços sejam extirpados, ossos sejam tocados pelo Senhor, dores sejam sanadas agora pelo nome de Yahvé Rafá, nome redentivo de cura e saúde. Eu declaro agora na autoridade do nome de Jesus, para aqueles que estão em cadeias de depressões, de medos, de fobias, de traumas, cura, restauração, porque Ele não veio apenas para curar o físico, mas Ele também veio para curar as emoções. O Yahvé Rafá também toca as nossas emoções, porque a cura e a salvação é integral. Toca o nosso corpo, toca a nossa alma, toca o nosso espírito. E eu quero declarar nessa noite que a sua alma seja sarada, e como disse o apóstolo João, que a sua alma vá bem, seja próspera, que a sua saúde seja próspera, que haja harmonia entre a alma e o corpo para receber a palavra de cura. Nós liberamos uma palavra sobre toda a estrutura física, hormonal, sobre cada um que está exposto a essa live agora. E nós declaramos, na autoridade do nome de Yahvé Rafá, que você receba equilíbrio, que você receba a cura no seu cérebro, que cada parte do seu cérebro, do seu corpo, seja tocado pelo poder do Calvário, que a cura de Yahvé invada a sua casa, que a cura de Yahvé invada os seus relacionamentos agora, que relacionamentos sejam sarados, que famílias sejam saradas, que corações de pais sejam convertidos aos filhos e o coração dos filhos convertidos aos pais. Que a graça do Senhor toque a sua vida nessa noite e que uma abundante cura brote apressadamente. E a palavra do Senhor diz que se nós desatarmos o jugo da impiedade, se nós tivermos um coração justo diante do Senhor, a cura apressadamente brotará. E eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, que a cura apressadamente brote nessa noite, brote sobre a sua casa. Aqueles que estão agora em um quadro no hospital e essa live vai chegar até você, nós declaramos cura sobre o leito, vida de Deus. Nós declaramos que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que tomou o seu corpo amortecido e liberou vida, que esse Espírito da ressurreição invada a sua vida agora, invada o seu corpo agora e produza cura em nome de Jesus. Crie, por isso falei. Tome a sua palavra profética, tome a palavra de Deus e profetize sobre os seus lábios a cura. Ah, pastora, mas eu já estou profetizando, tem 1 ano.
Profetize 2. A cura vai se manifestar. Eu já estou profetizando há 5 anos. Profetize. Não importa se é 5, 10, 20. Sementes são lançadas e elas vão brotar, vão germinar e vão gerar o fruto. Porque a palavra de Deus é semente. E nós liberamos as sementes porque queremos ver essas sementes materializadas sobre as nossas vidas. Eu quero proclamar esse poder do Calvário. O Senhor nos chama como igreja para proclamar com ousadia a cura pelo poder do seu nome. As curas nunca se manifestarão, os sinais nunca se manifestarão se nós não o chamarmos, se nós não confessarmos pela palavra. Então, amados, não tenha medo de confiar e de crer no milagre de Deus. Profetize a palavra sobre a vida das pessoas. Pastora, só tem ossos secos, só tem um diagnóstico. Que em meio a todo um diagnóstico, temos uma promessa. Temos uma palavra do trono. E o que move as nossas vidas não é o diagnóstico, mas os nossos dias e a nossa vida estão diante do Eterno, aquele que nos chama, que nos sustenta e que tem a nossa vida na palma das suas mãos. Então, meus queridos, meus preciosos irmãos, receba essa palavra sobre o seu coração. Levante-se do lugar onde você está. Porque Satanás, ele tem um propósito com as doenças, nos tirar do foco, nos tirar do alvo, nos tirar daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E nós precisamos nos levantar de onde nós estamos e confessarmos essa palavra e dizermos ao diabo: bata em retirada, porque o meu Jesus já me curou há mais de 2000 anos atrás, e essa realidade eu vivencio sobre a minha vida. Eu trago da cruz e aplico sobre mim. Eu tiro aquilo que Jesus conquistou da cruz do Calvário, eu aplico sobre a minha vida. Porque a verdade de Deus prevalecerá sobre a nossa vida. Eu quero orar por você e eu quero abençoar a sua vida nessa noite com esse nome redentivo de Yahvé Rafá, o Deus que nos sara. Pai bendito, Tu és aquele que nos sara. Tu és aquele que faz intervenções em nossa vida de um modo tão sobrenatural que a medicina não consegue entender. O Senhor reverte diagnósticos. O Senhor reverte circunstância para que o Teu nome seja glorificado em nós. E nessa noite nós liberamos essa palavra de cura sobre os Teus filhos, aqueles que nos ouvem, que nos assistem nessa live. Nós declaramos agora cura para os corpos físicos. Toca, Senhor, nos seus ossos, toca nas colunas, toca nos locais onde precisa de um toque de cura do Senhor nessa noite. Nós liberamos o Teu poder restaurador sobre os corpos físicos. E nós declaramos que pelas pisaduras de Jesus o Teu povo já foi sarado. Liberamos na autoridade do nome de Jesus aquela palavra que o Senhor diz: haja luz e houve luz. Nós liberamos a palavra que cria, a palavra que restaura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Nós liberamos a Tua palavra, a palavra que é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo, em operações de cura sobre a vida do Teu povo. No nome de Jesus nós chamamos a existência da realidade do Calvário sobre os corpos físicos, sobre as almas, sobre as mentes. Nós clamamos por Yahvé Rafá nos relacionamentos familiares. Clamamos sobre Yahvé Rafá nos relacionamentos parentais. Clamamos por Yahvé Rafá para trazer cura para o coração dos pais, para o coração dos filhos, para o coração da igreja, para o coração daqueles que estão feridos. Porque a palavra do Senhor diz que Ele veio, Jesus veio para curar o quebrantado de coração, o quebrado de coração. E nós declaramos que haja cura, Senhor, física, emocional, espiritual, aqueles que estão vivendo relacionamentos
adoecidos com o Senhor, distante do Senhor, e por causa disso têm sofrido nos seus corpos físicos as doenças, as dores. Nós proclamamos agora, na autoridade do nome de Jesus, todas as doenças que trazem, doenças emocionais que trazem reflexos para os corpos físicos. Nós proclamamos a tua cura nessa hora. E nós declaramos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que os teus filhos sejam sarados, que eles testemunhem. Hoje nós proclamamos como Jesus, que eles tomem a sua cama e vão e levante-se de onde eles estão e testemunhem do poder sobrenatural daquele que sara. Nós declaramos nessa noite que o teu povo é sarado, que o teu povo é liberto, que o teu povo é transformado pelo poder do nome de Jesus. Nós aplicamos esse poder do nome e declaramos sobre a sua vida, meu amado, que Yahvé é aquele que te sara, é aquele que te redime, é aquele que transforma toda a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por essa palavra, por esse tempo. Louvamos a Deus por ministrar ao coração de cada um dos nossos amados. E proclamamos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. Deus te abençoe.